Glória a Deus. Pedimos aos queridos irmãos desculpas que a nossa banda, os nossos irmãos que tocam na banda, a chuva pegou eles por certo, não deu para eles chegarem, mas agradecemos aos queridos irmãos que estão aqui tocando, nos ajudando. Deus abençoe vocês. Meus queridos, daqui a uns instantinhos estaremos passando já para a direção do Setadem, mas antes de passar, eu quero com alegria apresentar a todos os amados irmãos e amigos que estão conosco. Vamos começar aqui pela diretoria da nossa igreja, nosso amado pastor Fábio Henrique Tavares, que é o nosso segundo vice-presidente, por favor, fique de pé. Pastor Jorge, nosso segundo secretário. Pastor Márcio Tarciso, nosso primeiro secretário. Nós louvamos a Deus por estes homens de Deus, e eles estão aqui nessa noite. Salvo engano, irmã Isabela também está aqui. Elizabeth. Irmã Elizabeth, por favor, fique em pé, que é a esposa do nosso pastor Fábio, nosso amado Tiago, que é seu filho. A irmã Margarete, também esposa do pastor Jorge, e nossa querida irmã Midian e Murilo também estão aqui. Fiquem em pé, por gentileza. Muito, muito bem. Estes amados irmãos, eles estão aqui para fazer um trabalho especial no setor, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Vamos recebê-los com muita alegria, dizendo assim: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe nossos queridos e amados irmãos. Nosso pastor Jorge, ele está lá na condução do trabalho, o pastor Márcio assim nos falou, e nós queremos passar agora para o nosso pastor Jorge, para ele apresentar os demais irmãos que trabalham no Setadem, alunos, as turmas, enfim, todos os irmãos que vieram aqui participar dessa linda festa. E também, com alegria, eu quero apresentar nossos irmãos que são dirigentes do setor 5 e estão aqui apoiando o trabalho nesta noite. Com alegria, quero apresentar o presbítero Ricardo. Todos os irmãos que vieram lá do Resistência, fiquem em pé. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. A esposa do nosso irmão Ricardo. Nosso amado presbítero Charlie Ellison, sua esposa, a irmã Débora, seu filhinho que está aqui. E os demais irmãos que vieram lá do Getsemane. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também o pastor Silvério, o presbítero Silvério. Está com a esposa, meu filho? Amém. Vamos receber o nosso amado presbítero Silvério, ele é dirigente da Congregação Redenção de número 2. Vamos dizer com alegria: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Muito bem. Pastor Jorge, ele vai conduzir o trabalho e também apresentar os demais pastores e obreiros, em nome de Jesus. São alunos do Setadem. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Muito bem, queridos irmãos, neste momento nós vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quero convidar nosso querido pastor Fábio Henrique, ele que também é o diretor do departamento de ensino da nossa igreja e também professor do nosso Setadem. Ele estará fazendo a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Meus irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Graças a Deus pela quarta noite da quinta semana teológica da Assembleia de Deus em Mossoró. Deus tem nos abençoado bastante desde segunda-feira, palestras maravilhosas, e temos sido bastante edificados com a programação. E hoje, com certeza, não é diferente. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 119, é o Salmo da Palavra de Deus. O maior capítulo da Bíblia, ele fala todinho. O Salmo 119 fala bastante da importância, da utilidade das Escrituras Sagradas. Vamos ler a partir do versículo 97 até o versículo 105. Salmo 119, versículo 97 até o 95. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais
entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Ainda em pé, nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Quero convidar o pastor Josué Gomes para proceder com esta oração. Glória a Deus. Enquanto os irmãos ainda estão chegando, muitos irmãos, e vai ser bênção em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui na casa que eu nasci, né? Glória a Jesus. Vamos orar todos juntos. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, por nos ajudar, Senhor, a chegar até aqui. Abençoa os teus filhos que aqui estão, os que estão a caminho. Senhor, este trabalho que seja, Senhor, para a nossa edificação, Pai, que possamos sair daqui fortalecidos na tua palavra. Recebe, Senhor, o nosso culto, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Glória a Deus. Muitos irmãos ainda estão chegando. Professor Tony, queria apresentar alguns irmãos que estão conosco, que não foram apresentados ainda. Alguns irmãos dirigentes de congregação, que já foram apresentados pelo pastor Moisés. Quero apresentar os nossos alunos do CETADEM. Queria pedir para que todos os alunos ficassem de pé, por favor. Os alunos, muito bem. Os alunos podem ocupar esses bancos aqui, da nossa direita. Ficamos todos juntos. Logo mais nós iremos louvar o Senhor com o hino, aliás, os hinos, não é? Com o coral CETADEM, e vai ser bênção. Muito bem, irmãos, todos esses irmãos são os alunos do CETADEM, e a igreja quer recebê-los, vamos dizer, sejam bem-vindos. Muito bem, muito obrigado. Quero também apresentar os nossos professores, o nosso corpo de professores, os docentes do CETADEM. Aqui está o professor Tony, professor Birajara. Se desejar, pode subir aqui para o púlpito. Joseone, professor Joseone, professor Hilário, que está aqui, professor Márcio Tarcísio, que também é diretor acadêmico do CETADEM, professor Moisés Lira, que é dirigente dessa congregação, professor Fábio Henrique, ele também é professor do CETADEM, professor Margarete, professora Margarete também. Tem mais algum professor, Ranilson, aí? Eu também dou a minha participação ali no CETADEM. Muito bem. Aqui estão nossos irmãos que fazem parte do corpo docente. A igreja quer recebê-los, digam amém. Amém. Muito obrigado, podem sentar. Também quero apresentar os nossos colaboradores. Nossos colaboradores está aqui, irmão Ranilson, trabalha ali na parte da secretaria também. A irmã Midian, que está ali na porta, tem sido uma coluna forte aqui durante a 5ª semana teológica. Irmã Elisama, que também está ali à porta. Quem mais, Ranilson? Está aí? Irmã Milka, não chegou ainda? Acho que é só. Sim. Professor Márcio Tarcísio, que é o diretor acadêmico do CETADEM. A minha pessoa também, que também cooperam ali no CETADEM, na parte administrativa. Muito bem, meus irmãos, querem recebê-los bem-vindos? Vamos dizer, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Chegaram mais alguns irmãos dirigentes do setor número 5. Onde estão os nossos irmãos? Lá, irmão Jailton. Muito bem. E
Claudivan? Irmão Claudivan, Jailson, estão ali, muito bem. A igreja quer recebê-los, digam, sejam bem-vindos. Os irmãos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, nós temos aqui o nosso coral Setadem. Nós vamos ouvir agora 2 hinos pelo nosso coral do Setadem. O pastor Márcio vai passar aí, os irmãos aí da técnica de som vai colocar o playback dos hinos, e o coral do Setadem agora vai louvar o Senhor com os hinos que ensaiaram, passaram semana passada todinha ensaiando, e essa semana todinha já cantaram, já decoraram já o hino, né? Já está decorado e vai dar tudo certo, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Os irmãos estão aí colocando no playback, e aqui já está na tela, e vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus.
Alô. Amém. Esse hino que foi que acabou de cantar, os irmãos, é o nosso hino do Setadem, com a letra e música do nosso pastor Francisco Vicente. É o hino oficial do Setadem. Muito bem, queridos irmãos, ainda vamos louvar o Senhor com mais um hino, enquanto a irmã Elusaí vai louvar o Senhor com o hino, nós vamos recolher as contribuições, os dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E logo após a irmã louvar o Senhor, nós já iremos introduzir o nosso palestrante que vai nos trazer a ministração nesta noite com o tema a teologia a serviço da apologética. Desde segunda-feira que nós estamos percorrendo algumas congregações e o tema da nossa quinta semana teológica é teologia a serviço da igreja. Todos os dias nós estamos dividindo em subtemas e hoje o subtema é teologia a serviço da apologética, que vai ser ministrado com o nosso querido irmão, professor Joseone. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Pode soltar, mãe. Sem nada temer.
comigo estás. Oh, vem, meu Senhor, e enche meu ser. Então vou lutar sem nada temer. Muito bem, meus queridos irmãos. Também quero apresentar nosso presbítero Ranieri. Muito bem, Ranieri que está ali. Glória a Deus, a igreja quer recebê-lo, diga amém. Irmão Ranieri, por favor, vem aqui para fazer a oração pelo nosso irmão Joseone, que vai agora já ministrar a palestra. Os irmãos, eu creio que estão aqui em cima, vão ter que descer aqui para poder ver aqui o telão, né? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Quero convidá-las para ficar de pé. Vamos apresentar o servo do Senhor, para Deus abrir a porta da palavra mais uma vez e falar conosco. Vamos orar? Ore comigo. Deus, aleluia, Senhor, te louvamos ao teu santo nome, glorificamos a ti esta noite mais uma vez e pedimos a ti, Senhor, fala conosco mais uma vez, fala que teu servo ouve, Senhor, usa teu filho, Joseone, teu servo, para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Com alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Desde já, quero externar minha gratidão a todos que puderam chegar neste momento, mesmo diante da chuva, mas graças a Deus que nos encontramos mais uma vez. Hoje, nossa quarta noite, e quero externar também a minha gratidão ao Setadem, ao pastor Fábio, a pessoa dele principalmente, que no dia 22 de abril de 2015, eu fui selecionado para fazer parte dos professores ali do Setadem. E dia 22, fez 10 anos que fazemos parte ali do Setadem. Louvo a Deus por isso, pela escolha do pastor Fábio. Também agradecer ao pastor Jorge, ao pastor Márcio, pela confiança que ele tem nos dado, e a todos os professores que estão aqui presentes. Professor Tony, a qual cada um tem a sua peculiaridade nas escrituras, professor Birajara e todos os demais professores. Agradecer também a minha esposa, que está ali, a irmã Fátima, meu filho Samuel, que ele disse só vinha hoje se viesse parecido comigo. E eu peço para minha esposa ficar de pé, e meu filho Samuel. Ele é pequeno, mas louvo a Deus por isso, irmãos, que Deus tem nos abençoado. Amém? Irmãos, hoje, nossa quarta noite, e tivemos 3 palestras maravilhosas no decorrer dessa semana. Na segunda-feira, tivemos ali uma palestra maravilhosa pelo nosso pastor Fábio, a qual ministrou a teologia a serviço da evangelização, e ele mostrou ali o verbo de ação que precisa de um sujeito. E quando a gente vai saindo para evangelizar, a gente encontra pessoas, e quando a gente traz pessoas para a igreja, é necessário que ela tenha uma vida devocional. E foi a palestra da terça-feira. E quando a gente tem uma vida devocional, que a gente começa a se integrar na igreja, a gente começa a passar do ensino. Passamos a ensinar e também a ser ensinado diante das Escrituras. Mas diante da evangelização, diante de uma vida devocional, diante de um ensino, eu preciso ter uma defesa para isso. E esta defesa é a teologia a serviço da apologética. Apologética, irmãos, é um tema bastante complexo nos nossos dias de hoje.
Por quê? Todo mundo aqui já assistiu um desenho a qual tinha um patinho feio, não era assim? Sim ou não? E geralmente, por quê? Porque a apologética, ela é um pouco mal vista, ela é um pouco mal entendida e até mal compreendida diante da situação de um corpo de matérias que temos. E 70% das epístolas, elas foram escritas com o teu apologética. É tanto que em Judas, versículo 3, quando vai iniciando, ele deixa bem claro ali, Judas, que ele estava escrevendo acerca da salvação que era comum à salvação. Mas era necessário que ele ali, quando fosse ter a necessidade de exortar a batalhar pela fé. Então era necessidade de ter uma apologética. Que essa palavra que ele fala de exortar ali é apologetai. É você fazer uma defesa perante alguém. Mas, irmãos, diante de tudo isso, vamos entender o que realmente significa teologia a serviço da apologética. E ontem, quando o pastor José Roberto estava ministrando, e ele mostrou a respeito da teologia, eu mostrei os slides ao Beira Gera e disse assim, ele está seguindo os meus slides. E a gente tem que explicar primeiro o que é teologia para podermos entrar na apologética para entendermos melhor, certo? Então, não sei se vocês aí vão dar para ver direito, aí atrás, vai ter hora que vai diminuir, certo? Estão vendo aí? Sim ou não? Então, irmãos, teologia a serviço da apologética. Essa expressão, teologia a serviço da apologética, irmão pastor Ricardo, está vendo aí? Está vendo? Tá? Essa expressão, ela resume bem, misericórdia. Ela resume bem o quê? Uma das mais variações, o quê? Vamos ler. Essa expressão, que é teologia a serviço da apologética, essa expressão resume bem uma das o quê? Vocações centrais da teologia. Quais são? Defender, explicar e comunicar a fé de maneira bíblica, racional e contextualizada. Então, a teologia a serviço da apologética, ela vai trazer estas expressões: defender, explicar e comunicar. Mas, irmãos, quando nós falamos de apologética, eu também tenho aí algo de ação. Diante de uma situação da igreja, no começo do século I, a igreja passou por diversos temas apologéticos. O apóstolo João, ele defendendo ali a apologética em suas cartas, ele deixou bem claro isso. Em sua segunda carta ali do seu livro, ele diz no versículo 7, que muitos enganadores já tinham entrado no mundo, ao qual não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. E ele diz, olhai por vós mesmos e por todo rebanho, para que vocês não percam o que vocês têm ganhado, mas antes que vocês recebam o inteiro galardão. Ainda diz assim, todo aquele que prevarica e não persevera nesta doutrina, não tem a Deus, mas quem persevera, ele tem tanto a Deus como a Cristo. Ainda diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os... Então, o apóstolo João, ele já tinha o teu apologético nas suas cartas em defender, explicar e comunicar de maneira bíblica, racional e contextualizada. Irmãos, quem está entendendo? Estamos aqui. Teologia. O que é teologia? Que significado tem essa palavra que vocês ouviram isso ontem? Significa o que teologia? Estudo sobre Deus. Então, a teologia, irmãos, é justamente isso. A palavra teologia vem do grego o quê? Theos, que é Deus, é isso? E logos. Essa palavra, ela, no Novo Testamento, ela sofre mais de 363 vezes variações. E justamente isso, no texto que nós vamos ver mais na frente, vai ter esta palavra como uma variação, certo? Então,
Logos é um discurso, estudo, tratado, palavra, doutrina, que se refere estudo sobre Deus, certo? E teologia é o estudo sobre Deus com base em quê? E eu peguei um texto de uma teologia sistemática de Erickson. Ele diz o seguinte: teologia é o estudo de quê? Da verdade religiosa, ou mais especificamente, a disciplina o quê? O pastor José Roberto não deixou claro que lá em João capítulo 1, versículo 1, ele disse que ele encontrou a palavra teologia, baseado na literatura grega, sim ou não? E a parte B do texto grego, que ele diz justamente isso. Pros, teós, certo? Cai em hologos. Está dizendo que teós, que é Deus, ainda tem o logos, que é a palavra. Significa que todos estão estudando sobre Deus. Mas dentro da apologética, o pastor José Roberto quando falou sobre tudo que nós fazemos, estamos falando de teologia. Se eu abro a Bíblia, eu falo de teologia, não é isso? Mas diante da teologia, existem alguns conceitos contrários acerca da teologia. A teologia vai dizer que há um só Deus, ele infinito para nós e vai ter finito para outras religiões. Existem também os indecisos, que são os agnósticos, ele não sabe se acredita ou se não acredita em Deus. Dentro desse Deus infinito, entra o panteísmo, que diz que tudo passa a ser Deus. Mas quando chega para a gente, que é um Deus infinito e pessoal, nós dizemos que é um Deus pessoal que faz milagres. Mas também outra teologia diz que é um Deus infinito, um Deus pessoal, que não há milagres. E dentro desse ser pessoal, um Deus que há milagre, há um Deus chamado ali de teísmo, um Deus trino, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando nós passamos a crer nessa teologia, nós passamos a entender mais o que significa essas cosmovisões, que todas essas denominações, ela tem a respeito de Deus. Amém? Não estou entendendo, sim ou não? Então, todas essas cosmovisões, ela tem um tipo de teologia diferenciada. Mas o pastor deixou claro ontem que a nossa teologia, ela é uma teologia bíblica, aquela que corresponde àquilo que eu creio, que eu acredito, que é o estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Nós estamos compreendendo, sim ou não? Mas também existe a palavra o quê? E o que é apologia? Apologia, deixar bem claro, é diferente de apologética. É diferente. O que é apologia? Embora a palavra seja sinônima, mas há uma diferenciação. O pastor Fábio falou que há evangelismo e há evangelizar, dois termos diferentes. Na apologética também é do mesmo jeito. Aí eu pergunto, o que é apologia? O que é apologia? Etimologicamente a palavra. Essa palavra, no Novo Testamento, ela só aparece 8 vezes. Não aparece mais do que isso. Só 8 vezes. Mas só que ela traduz como apologia ou apologeotai. Os dois termos, um se refere a uma defesa perante o juiz e a outra dependendo de uma ação de um sujeito, que sou eu. Eu faço apologia, eu defendo algo ali perante alguém e eu faço a apologética. E essa apologética, irmãos, onde os pais da igreja defenderam algo que tem externo, mas também devemos defender a apologética internas, que são aqueles polemistas. O que são polemistas? Aqueles que consideram moralmente corretos, mas diante de Deus não estão corretos, porque não fazem apologia, não fazem apologética. Ou seja, ele tem um discurso progressista, onde diz que Deus é bom, Deus é lindo, mas não mostra o real significado de quem Deus ele é. Deus, ele é amor, ele é bom, ele é fiel. Fiel para quê? Ele leva tanto você para o céu, como é também fiel para levar você para outro canto, para o inferno. Ele é fiel. O texto diz lá em Êxodo que ele foi fogo consumidor. Em Hebreus ele diz que ele é fogo devorador. Hebreus 10:31 diz: horrenda é a coisa que cai na mão de um Deus. Isso é apologética. Amém? Está entendendo?
Então, apologética, irmãos, olha só. Apologética do grego significa o quê? Defesa, literalmente. E o texto mais comum é o quê? 1 Pedro, capítulo 3, versículo. Vamos ler o texto, diz o quê? Antes, como em vossos, e estáis o quê? Opa, peraí. Estáis sempre o quê? Para quê? O quê? Aquele que com temor, aquele que vos pediu o quê? E essa razão é o quê? A nossa, mas no grego aqui, esta palavra é logos. É o mesmo logos que a gente estava falando, que é a variação do termo logos. Então, o texto base para defender a apologia significa capítulo 3 de Pedro e versículo de número 15. Mas, irmãos, diante dessas situações onde nós defendemos a apologia, ou apologética, eu tenho guardado, um termo comigo, eu sempre tenho anotado esse termo, para que até diante da minha pessoa, eu não esqueça desse termo. Então, para mim, apologia para mim, certo? Vocês vão receber esse resumo, também vai ter essa frase. É um procedimento, olha só, é um procedimento pelo qual se busca persuadir alguém a respeito da veracidade de uma determinada crença, olha só, de quê? De um comportamento, no nosso caso, a fé cristã e a ética cristã. Então, temos que defender a nossa fé e a nossa ética cristã. Isso é apologética. A apologética hoje está em tudo que nós fazemos. Existe hoje vocês escutam normal, fulano fez apologia às drogas, fulano fez apologia ao racismo, mas a nossa apologia, ela é totalmente diferenciada. Ela é contra os exageros externos que entram e até os internos, para que a gente possa colocá-los para fora. Amém? Então, isso é apologética, certo? Ou apologia. Mas, irmãos, olha só o que o texto ele deixa bem claro aí para a gente. Eu gosto de separar esse texto por partes. Como assim? O texto começa como? Antes que eu possa fazer, que eu possa me defender diante de um tribunal, de uma acusação, nós vamos ver isso na prática aqui hoje, várias defesas diante desta situação. O termo aqui começa como? Antes o quê? E o que é antes que eu iniciar, eu santifique a Cristo. Isso a gente tem em mente o quê? Antes que eu inicie a apologética, quer dizer o quê? Antes que eu inicie meu discurso, a minha defesa, eu faço o quê? Eu coloque o Senhor Jesus Cristo como Senhor e soberano da minha vida. E era isso que o apóstolo Pedro ele tinha. Cristo, quem era o apóstolo Pedro antes de conhecer a Cristo? Quem era o apóstolo Pedro antes de santificar Cristo? Nós conhecemos Pedro negando Jesus, sim ou não? Cortando a orelha do soldado Malco. Vemos Pedro ali, ele diante daquela situação, ele negando Cristo ali, que Marcos vai dizer, antes que o galo cante 2 vezes, mas quando Pedro, ele recebe isso de Cristo, quando Deus, o Senhor sopra o Espírito Santo para eles, que ele sai cheio do Espírito Santo, qual foi o primeiro milagre que ele fez? Ele olha para aquele paralítico e diz o quê? Eu não tenho prata, nem tenho, mas o que eu? Ele tinha quem? Estava cheio de Cristo. Amém? Está entendendo? Então, antes de iniciar esse discurso, eu tenho que primeiro colocar Deus como Senhor em reverência exclusiva da minha vida. Está entendendo, irmão? Se não? Amém? Irmãos, apologética. Tivemos uma lição da Escola Bíblica Dominical sobre apologia, a última vez, em 2006, que foi heresias e modismo.
Tivemos um agora recente, e esse nome um pouco ficou em uso agora. Um pouco em uso. Mas, diante da situação desses termos, quando passa um certo tempo, a gente começa a esquecer e a defender. Na minha concepção, que desde quando eu saí da Adventista, eu me converti na Adventista em 99, saí de lá em 2004, entrei na Assembleia em 2005, certo? E lá a gente não tinha essa visão como temos hoje, e foi através do estudo da palavra, de tentar responder aquilo que o texto queria dizer e perguntar às pessoas se aquilo era certo ou se aquilo era errado. Então, eu já fazia o quê? Apologética, sem eu mesmo pensar. Então, a apologética está envolvido em nossas vidas constantes. Mas, eu santifico a Cristo, certo? Como Senhor, aonde? Em nossos... Irmãos, quando eu santifico o Senhor, quer dizer o quê? E em nossos corações, algo que eu vou me expor, falar de Cristo, defender aquilo que o Senhor quer para mim, de dentro, expor aquilo que Cristo Ele tem para mim, aquilo que eu tenho de mais sagrado dentro de mim, que é o quê? A palavra de Deus. Então, está preparado e pronto para responder. Amém? Em vossos corações, sempre preparados para responder com... Aí vem o termo apologia, onde você fez uma análise de Cristo, mostrando quem Cristo era, e você traz algo de dentro para fora, e você está pronto para responder, de uma forma contextualizada, de uma forma mais devocional para as pessoas. Mas existe também uma situação, quando eu vou responder, essa resposta, ela tem que sair de uma maneira como? Mansa e com... Ainda diz assim, a todo aquele que vos pediu o quê? A palavra. Vocês têm que responder todo aquele que ele pedir, algo racional diante de Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, isso é apologética. Esse texto, como já falei, apologética é como fosse algo novo para a igreja nos dias de hoje. Sim ou não? Sim ou não? Então, isso é algo novo para muita gente. Quando eu comecei a estudar apologética, eu vi que, diante de muitas situações, eu ia ser criticado, e fui. Eu ia receber processo. Eu tinha um blog sobre apologia, e foi preciso tirar ele do ar, por conta disso, em muitas acusações. E, para quem faz, irmãos, apologética, não é fácil. Não é fácil. E, diante disso, nós temos que se expor a muitas situações, para poder defender a nossa fé. Sim ou não? Então, e eu tenho que estar preparado para... Mas, eu nem sempre, como a gente fala, amanhece crente mais do que o outro dia, não é assim? Tem dia que a gente amanhece e diz, nem crente eu sou. E tem dia que se amanhece cheio do Espírito Santo de Deus, e se o capeta vir aqui, eu chuto, dou murro, faço tudo. É assim ou não é? Então, mas tudo isso eu tenho que estar preparado. Para quê? Para quando eu for encontrar algo externo aí fora, eu possa responder aquele que vos pedir a razão. E a razão, só quem tem é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos lá. Apologética é a defesa, o quê? Racional de onde? Tanto para o quê? Para responder quem? Como os... Então, um texto de Geisler, ou Geisler, olha só, apologética sem o quê? Dá para ver aí? Sem teologia é o quê? E a teologia sem apologética é o quê? É cega. Olha que negócio interessante. Então, a teologia e a apologética, elas têm que caminhar
lado a lado, mostrando algo sobre Deus e defendendo quem é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos seguir. Definições de conceito. Olha. O que não é apologética? Me responda aí, por favor. O que não é apologética? Vamos entender. Apologia não é o quê? Não é criticar a religião, mas é mostrar o quê? Os fatos. Mostrar a verdade. Apologia não é o quê? Tratar como inferiores. Porque nós não sabemos, irmãos, que quando eu estava na Adventista, que começaram a falar sobre a magnânima Ellen White, e eu, como estava cego, e na ficha de batismo, no item 13 da sua ficha de batismo, ele diz o seguinte: crê na crença de orientação bíblica e no espírito de profecia manifestado por intermédio de Ellen White. Mesmo na época que eu estava lendo o livro de Apocalipse, aí me encontrei com Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Disse que Jesus, quem tem o espírito de... Eu fiquei confuso, eu disse, e agora? E agora? E para esta denominação, se tiver alguém que me perdoe, eu fiz parte dela, durante 4 anos, fui batizado nas águas lá também. E quando chega lá, tinha uma teologia totalmente diferente da que nós temos hoje. Totalmente diferenciada. Eu não segui as Escrituras. Por isso que eu não posso menosprezar a crença. Eu tenho que menosprezar a sua doutrina, aquilo que eles não pregam, a verdade. E eu me deparei com esses textos e disse, opa, está errado. E comecei a fazer apologética, comecei a criticar a igreja e fui excomungado de lá. É sério. Ainda recebi uma carta dizendo que eu estava com ordenamento desenfreado da igreja do artigo 60, inciso 2. E para isso eu teria que pedir perdão jamais. No ano de 2004, 8 de agosto de 2004, eu recebi um folhetinho. Ainda retens a tua integridade? Eu procurei a igreja e aceitei Jesus na Assembleia de Deus. E estou aqui até hoje em nome de Jesus. Mas foi através da apologética, da sua palavra, o texto diz de João: conhecereis e a verdade. E ele vai mais na frente: se o Filho vos libertar. Amém? Irmãos, vocês estão me entendendo? Então, para muita gente pode ser algo novo, mas a apologética é isso. A gente tanto tratar das questões externas, que são as seitas que vêm de fora para dentro, e a igreja enfrentou muito isso, e das que estão aqui dentro, para não polemizar essas pessoas. Amém? Vamos lá. Então, quem não é apologética, não é declarar o quê? Ou contra as pessoas. Irmãos, pastor Márcio, ele falou uma situação sobre a gente poder ganhar as pessoas. E eu estudava numa faculdade aqui, pela manhã, estudava à noite, passei a trabalhar à noite, fui já de manhãzinha. E quando eu fui já de manhã, lá tinha 16 pessoas, LGBTQIA+, PN e não sei mais as letras. E lá tinha um senhorzinho que era de Russas, ele tem sido vereador, é crente, eu dizia até que ele era crente de pentecostal, ele dizia, isso era briga direto, vocês estão no inferno,
Isso na hora a gente se juntava para tomar café. E eu tive a oportunidade de uma professora crente fazer uma palestra sobre soberania nacional. Eu coloquei sobre soberania nacional e soberania divina. Fiz as duas colocações. E nesse dia ele estava de cabelo azul. E eu falei sobre a soberania e saí de 11 horas para pegar meu filho na escola. Ele foi atrás de mim. Disse: vem cá, vem cá, vem cá. Eu tive um medo. Eu disse: o que foi? Ele disse: homem, eu gostei muito da sua palestra. Você podia mais me explicar? Eu disse: sim. E eu chamei ele para perto de mim. E ele hoje já anda com cabelo normal e com roupa de homem. Se eu for apenas criticar, eu vou espantá-lo. Eu tenho que chamar ele para poder pregar a verdade. Então, isto não é apologética. Apologética é você basear o seu contexto, é você saber o que Cristo fez de forma contextualizada e saber defender e aplicar a teologia sobre Deus. Amém? Vamos lá. Irmãos, vocês estão me entendendo? Só não sei se vão dar para você ver aí, certo? A diferença entre apologia e apologética, bem definido. O que é a apologia? Defesa verbal ou uma justificação. Sócrates, ele usou, um dos primeiros a usar essa palavra, ele falava sobre filosofia, e diante daquele tribunal ali, ele usou uma frase que até hoje ficou conhecida diante do tribunal. Quem sabe? Só sei que nada sei. Isso foi a apologia que ele fez diante de um tribunal. A apologia é isso, uma defesa verbal, mas qual o significado? Um ato específico de defesa da verdade ou de uma posição. Qual é a posição que nós vamos defender? Qual a justificação nós temos que dar? E que defesa eu tenho que fazer? E também temos a apologética. Não vamos correr isso lá dentro, não. Origem do mesmo radical, apologia, só com o sufixo o quê? Por quê? Indicando um sistema ou... Qual o significado? É a disciplina teológica que estuda e formula o quê? Métodos de quê? E argumentos para defender o quê? A fé cristã. Então, isso é apologética. A gente temos que raciocinar. Por isso que Pedro disse, tem que sair de dentro. Você primeiro santifica o Senhor, para não dizer coisa que você não sabe. Você santifica, vai para o seu coração e você fala algo daquilo ali, a sua defesa, certo? E está aqui, olha. Enquanto apologia é o ato de defender, apologética é a área do conhecimento que ensina o quê? A defender. Só isso. Não estão entendendo, senhor não? Mas só, como assim, Joseone? Apologética é a área do conhecimento de se defender. Porque eu vou ter aqui, olha, tipos de apologética. Mas que tipos de apologética é esse? Eu vou ter o quê? Apologética o quê? E diante da apologética bíblica, eu vou defender o quê? Eu vou justificar o quê? Diante da apologética bíblica, o quê? Eu vou defender aqui, olha, a inspiração, a inerrância e a autoridade de quê? Eu tenho que defender que toda a escritura é o quê? É proveitosa para quê? Para exortar, para ensinar, para repreender, para instruir e que todo mundo, homem e mulher, seja aprovado para toda boa. E esta é nossa teologia, apologética. Apologética, eu tenho que mostrar a veracidade das escrituras. Mas, irmãos, diante dessa defesa, nós vamos refutar algumas contradições diante do exposto. Por exemplo, eu não posso provar, Joseone, como o mundo foi criado por Deus. O que é isso, Joseone? Não posso.
mas eu posso provar que o mundo foi criado. Quando eu não posso provar, porque isso é pela fé. O que Hebreus 11:3 diz? Olhe, a fé que você entende, pela fé que entendemos, o mundo foram criados por meio da sua palavra. Então é pela fé que eu conheço que o quê? Que todas as coisas foram criadas por Deus. Mas Joséone, como você prova isso? Paulo, escrevendo Romanos, capítulo 1, verso 20. Eles, olha a maravilha, olhe para o céu, esta beleza que você vê. Eu sei que todas as coisas foram criadas por Deus. Amém? Isso é apologética, defender a veracidade das Escrituras e dizer que ela não contém nenhum erro sequer, porque Deus, Ele é fiel para cumprir com sua palavra. Amém? Isso é apologética bíblica. Mas também temos a apologética, o quê? E o que vai defender? Vai defender doutrinas fundamentais como quem? Pai, Filho e... mais o quê? A divindade de quem? De Cristo. Irmãos, olha só o que a apologética faz. Se eu estiver errado, irmão Tony, que é mestre em história... No ano 451, no concílio de Calcedônia, o que foi que os polemistas surgiram dentro da igreja? Foram fazer o quê? A divindade de quem? De Cristo. E lá eles usaram a apologética teológica e lá ficou definido, diante daquelas polêmicas, que Cristo seria 100% homem e 100%, mas foi necessidade de fazer uma apologética. Amém, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Mas também temos aqui, ó, a teologia o quê? Filosófica. Esta é problemática. Que ela vai defender duas razões. Uma razão escomológica e uma razão moral. Irmãos, e por incrível que pareça, Paulo, em muitas das suas cartas, das suas epístolas, ele defendeu argumentos filosóficos com a própria filosofia. Então, ele usou a própria apologética para com aqueles que queriam falar dele. E nós vamos ver isso mais lá na frente, passo a passo. Então, está aqui, ó. O que a apologética filosófica ela usa? Usa a lógica e argumentos o quê? Para provar o quê? Mas ela quer mostrar a razão. Mas qual razão? Qual a origem dessa mesa? Por que ela foi criada? Por que razão ela foi criada? Se você pode ver, toda criança, ela é um filósofo. Porque tudo que você vai perguntar, por quê? E a gente temos que manter essa razão e saber raciocinar e explicar para aquela criança. Por isso que existem tantas apologéticas. Amém, irmãos? Existe apologética o quê? Aqui é com o irmão Tony. Defende o quê? Ao quê? De quê? E a ressurreição de Cristo e mais o quê? Irmãos, isso é tremendo. Você vai lá para Isaías, capítulo de número 7, verso 14. Aí a apologética vai dizer: um menino nos nasceu, não é assim? Um filho se nos deu. Ainda diz que aquela mulher ia dar a luz, ela sendo virgem. 730 anos depois, a história comprova, nasce o Senhor Jesus Cristo de uma virgem e comprova o quê? Os fatos históricos. Amém? Irmãos, vocês estão entendendo? Vocês estão olhando para mim com os olhos arregalados. Está claro assim? Tá? Hã? É porque os alunos... É porque... Vamos lá. É porque eu tenho que puxar para cá e... prendo para o lado de cá. Vamos lá. Existe o quê? A apologética o quê? Irmãos, agora isto aqui nós devemos aprender na íntegra. Por quê?
Quais as ideologias que estão surgindo hoje no meio da igreja? Quais são? Quais são? E os pastores vão ter que defender. Quais? Ideologia de... Mais o quê? Irmãos progressistas. Aqueles que pregam que Deus é maravilhoso, tudo foi Deus. Ah, eu estou assim, é Deus. E a gente temos que aprender a defender nessa situação. Imagine aí o pastor Moisés está aqui, chega um casal de, ou se podemos chamar assim, de pastor Moisés, você vai me casar? Não. Qual o argumento lógico que ele vai falar a respeito desta situação? E a cultura, ela mostra isso, porque ela responde os desafios de quê? E o relativismo moral, ideologias o quê? Morais. Eu fiz uma pós-graduação agora, onde eu só peguei professores, só o filé. Só o filé. E eu fui reprovado 2 vezes a disciplina, 2 vezes. Assim que chegou, a gente estava fazendo cantando um hino da harpa. Ele chegou, ele disse: vocês estão no fundo, não pregue de Jesus, porque eu sou ateu. Tudo bem, professor, tudo bom. Professor, que data é hoje? 17. Você crê na data? Diz, por quê? Porque a minha data é antes e depois. Ele me botou para fora e me reprovou 2 vezes. Então, irmãos, esses argumentos que temos que ter diante da veracidade das Escrituras. Tudo isso é apologética. Tudo isso nós usamos para defender os nossos argumentos. Amém? Vamos aqui. Olhe só o que a apologética faz. O pastor Zé Roberto ontem falou sobre ele fazer a exegese dos textos, não só dos textos, mas de toda a leitura ou até mesmo do livro. E quando a gente se depara com o texto dessa forma aí, em Mateus capítulo 10, verso 34, olha o que a apologética ela vai fazer através dos textos. A apologética ela usa a hermenêutica, a apologética ela usa a exegese, a apologética ela usa vários argumentos para que eu possa ter um raciocínio contextualizado daquilo que eu quero passar para as pessoas. Mateus 10, 34 diz o quê? Não vim, mas... Aí vem algo externo. Aí vem o quê? O desafio. Que desafio que vem? De fora para dentro. Onde nós vamos ser contestados. Vai dizer o quê? Contradição. Porque o Senhor Jesus, ele é o quê? O príncipe. Não diz quando ele viesse, iria trazer paz. Porque aqui ele diz que vai trazer divisão. Por quê? Aí entra ao quê? Em quê? Nos argumentos. Jesus não está o quê? Contextualizado, mas mostrando os efeitos de quê? Em um mundo que o rejeita. Tem mais. A espada aqui se refere ao quê? Divisão ou oposição a conflitos espirituais. Mas tem mais. Olha só. A paz aqui de Cristo ela é o quê? Espiritual. Não necessariamente a ausência de conflito. Lá em João capítulo 14, verso 27, o Senhor diz o quê? Ele diz que a paz que ele tem, o mundo não conhece. Porque todos nós temos o quê? A paz. Então, isto aqui é onde a apologética entra. Vem os conflitos externos e nós temos que estar pronto para responder às argumentações que parecem contradição, mas não são. Isso é a apologética. É eu defender aquilo que eu estou estudando sobre a própria palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Estão entendendo?
Irmãos, diante do exposto, existem muitos textos que vai provar diante da apologética a própria existência de Deus. Porque quando eu vou me utilizar da palavra de Deus, quando alguns autores que trazem para a gente e vai contextualizar a nossa fé, que tudo que nós dependemos e temos que defender é o quê? O texto de Hebreus diz, sem fé é o quê? É impossível. Então, eu tenho que começar a fazer apologia diante e através da minha fé. Então, se eu não tiver fé para contextualizar, ou se, irmãos, como é que eu digo que eu sou um crente cheio do Espírito Santo, eu tenho vontade de fazer, nem vontade, eu sou um crente que sou cheio do Espírito Santo, eu sou uma nova criatura, eu passo a viver agora em novidade de vida, mas se nem sinto o desejo e a vontade de ler a Bíblia, de orar, de evangelizar, que cristãos somos nós que dizemos que estamos cheios do Espírito Santo? Um cristão que ele é cheio, ele sente prazer e vontade pelas coisas de Deus e pelas coisas celestiais. Um crente cheio do Espírito Santo, ele ama o estudo da palavra. Um crente cheio do Espírito Santo, ele ama vir a cultos de oração. Um crente cheio do Espírito Santo, nada na Bíblia vai o embaraçá-lo, porque o Espírito Santo vai trazer com que ele tenha este raciocínio e ele responda àquelas pessoas com mansidão. Amém? Amém, irmãos? Amém. Parece confuso, não é? Sim ou não? Olha só, irmãos. Quando a gente passa a estudar as Escrituras, e um cuidado com a apologética, porque muitos apologistas, o apologeta, ele quando vai estudar as Escrituras, eles começam a tentar procurar erros nas Escrituras. Erros. E isso é um problema grande. Porque antes que eu estude a apologética, eu tenho que conhecer a teologia, que eu vou estudar sobre Deus. Eu tenho que ter algo fundamentado para aquilo que eu possa defender. Se eu não conheço a teologia, se eu não conheço algo sobre Deus, como eu vou mostrar algo para as pessoas? Lá em Oséias capítulo 6, versículo 4, verso 6, diz, o meu povo ele é o quê? É o quê? Destruído por quê? Falta de conhecimento. E vários argumentos bíblicos foram defendidos através do uso da palavra. Nós vamos ver aqui na frente. Olha só. A apologética não existe sem o quê? E a teologia que fornece conteúdo o quê? Fundamento bíblico e a lógica interna de quê? Que se deseja o quê? A apologética se alimenta da teologia para explicar o quê? A existência, mais o quê? A autoridade, a divindade, a salvação e o quê? Então, tudo isso eu pratico a teologia. Eu tenho que saber defender isto aqui, entender isto aqui, eu tenho que saber em quem eu tenho crido, por que eu sou salvo, e como eu sou salvo, e por que eu fui salvo. Aí entra a apologética, você vai defender todos esses argumentos. Olha só, irmãos, um irmão me ligou terça-feira, agoniado, porque ele viu no TikTok que esse papa que ia entrar ia ser o anticristo. Onde foi que ele viu? Eu disse, meu irmão, você tem um oceano inesgotável. Você tem uma chave maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. Você vai estar dando ouvido a TikTok? Digo, faça o seguinte, matricule-se aonde? Que você vai conhecer a escatologia bíblica. Amém?
Deus é mais. Vamos lá. Então, irmãos, olha só. A apologética fornece o quê? Enquanto a teologia sistemática é os resultados de quê? E a apologética ajuda o quê? Então eu tenho que estar preparado para tudo isso. Para tudo isso eu tenho que estar preparado. Como, irmãos? Agora eu faço uma pergunta. Como eu vou defender algo de maneira racional, de maneira sucinta, de maneira clara, se eu não pego nem na Bíblia? Como? Tem que ter conhecimento. Como eu vou evangelizar, ganhar almas para Cristo, se eu não conheço nem as 4 verdades? Pastor Fábio deixou isso bem claro para a gente. Como eu vou ter uma vida devocional, se eu não sei nem me expressar diante de Deus? E como eu vou ensinar, se eu não pego nem nas Escrituras? E como eu vou defender, se eu não sei nada argumentar? Amém? Então, irmãos, a apologética trata disso. Para aprender a raciocinar melhor a respeito das Escrituras. Exemplos bíblicos de apologética em ação. Jesus, ele usou o quê? Para responder o quê? Capítulo 22 de Mateus, teve aquele embate entre fariseu e... vai ter ressurreição, não vai haver ressurreição, vai ter ressurreição, não vai ter ressurreição. Aí Jesus, no capítulo 22, verso 29, ele olha para eles e diz o quê? Vocês que dizem que têm a lei de Moisés, os salmos e os profetas, vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E mais um assunto aqui, ó. Em Atos, capítulo 17, Paulo, ele ali no Areópago, ele usou a razão da cultura grega, até poetas, para anunciar o Deus desconhecido. E nesse momento é onde Paulo ele entra com a apologética filosófica. Ele vai mostrar a um filósofo que os mesmos argumentos que ele usa para a filosofia, ele mostrava a Cristo. Então Paulo ele usa a lógica, a razão, a filosofia para mostrar quem era o Senhor Jesus Cristo e defender a sua fé perante as pessoas. Então aqui, ó, vamos lá. Em Atos 17, no discurso ali em Atenas, contexto, Paulo está onde? Dialogando com quem? No verso 18, filósofos magnânimos que tinham que saber a razão. Aí Paulo usou esse texto aqui, ó, uso filosófico. Ele cita aqui Epimênides, porque nele quem? Porque em Jesus Cristo eu vivo nele, eu caminho nele e eu estou nele. Ele usou a própria filosofia para combater aqueles homens que não conheciam ou negavam até mesmo o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas tem mais. Ele usa ali uma estrutura lógica, Criador e quem? Ele conecta ali a ignorância é o quê? Com a revelação de Deus em quem? Porque eu movo nele. Eu só existo se for através dele. Eu só caminho porque é por ele. Então o próprio Paulo, ele usou argumentos lógicos para combater contra aqueles homens que se diziam. Aí eu lembro de um texto em Hebreus capítulo 5, verso 12. Vocês, pelo tempo que vocês estão, já era para vocês serem mestres na palavra, mas ainda são cristãos que necessitam de quê? De leite, mas já era para estar comendo pirão com farinha e mocotó para engrossar o caldo. E Jesus usou, vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí aqui, ó, a aplicação teológica. Paulo usa uma ponte cultural, aí vem aqui a apologética da cultura, para expor o Evangelho de forma contextualizada e o quê? Racional. Paulo usou o próprio argumento deles
para com eles. Então, qual é o meu argumento? É Jesus, vamos mostrar Jesus. Qual é o meu argumento? É Bíblia, vamos mostrar o quê? Bíblia. Amém? Vamos correr. Atos capítulo 21, olha só os termos apologéticos. Atos 21, quando Paulo ali está diante do povo judeu, que ele vai dizer, como é que pode, eu sou judeu, nasci aqui, sou filho de fulano, de Beltrano, ele vai defender também, olha, varões irmãos, pois ouvi agora o quê? A minha o quê? Perante vós. Então Paulo aqui, ele faz uma defesa pública de quê? Em quem? Apresentando sua experiência onde? Ele vai mostrar o quê? Olha, meu irmão, vocês lembrem de quem eu era, agora quem eu sou. Eu antes matava os cristãos, perseguia a igreja, e agora eu mostro um Cristo ressurreto. Então Paulo tinha todos esses argumentos. Agora, por que Paulo tinha? Porque Paulo meditava nas Escrituras. E a leitura que foi feita aqui, deixa bem claro, na lei do Senhor, é para meditar de dia, tem mais. Atos capítulo 25, verso 16. Paulo diante de quem? Ele disse, olha, ele está perante o tribunal. Não é costume dos romanos condenar qualquer homem antes que o acusado tenha os acusadores presentes para que possa o quê? Aí ele usou aqui, ó, apologestai, da acusação. Aí Paulo, diante disso aqui, ó, refere-se ao direito de quê? Que Paulo usaria também para testemunhar quem? E Paulo apresenta Cristo ao imperador Festo. Do mesmo modo, então Paulo, na mesma forma que ele defendia, ele mostrava a palavra. Que a apologética não é só defender, é você também usar argumentos contra aquela pessoa. E eu uso ataque e defesa. Da armadura, eu tenho um escudo e eu tenho eu defendo algo externo, mas eu também ataco com a minha razão. Amém? Filipenses capítulo de número 1, verso 17. Pois vos retenho em meu coração, porque todos sois participantes de quê? Tantos nas minhas o quê? Como na minha apologia. E confirmação de quê? Paulo aqui se refere à apologética como parte de seu ministério o quê? Eu estou pronto para defender o meu ministério. Então, Paulo usa isso. Então, Paulo sempre usou a apologia. Ou seja, a apologética. Paulo sempre usou a sua defesa. E Paulo, ele escrevendo em Atos, capítulo 20, verso 28, ele tinha um medo. Qual era o medo que ele tinha? Ele disse, eu sei, irmãos, quando eu sair daqui, quando eu for embora, no meio de vocês vai entrar o quê? Lobo cruéis ou velozes, e não vão poupar o quê? O rebanho. Então, Paulo tinha esse medo. Pedro, na sua segunda carta, ele diz, capítulo 2, olhe, irmãos, cuidado, porque muitos falsos enganadores já entraram no meio de vocês, e vão fazer de vocês como a avareza, vão usar de vocês para negócio, com palavras o quê? Fingidas, trazendo a avareza para todos. Então, os próprios discípulos, eles faziam apologética, defendendo a fé no Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:16, sabendo, olha só, que fui posto para quê? Para a defesa de quê? Para a defesa do... Irmãos, defendam o Evangelho. Fui pregar em Baraúna. E no Mercado Central, tinha um cidadão dizendo, todo crente me deve. Terminou o culto, a gente foi para o mercado comer alguma coisa. E eu vendo os irmãos, eu sou atrevido. Minha esposa sabe disso. Eu sou atrevido. Eu disse, eu vou lá. Vá não, eu vou.
Cheguei lá, disse, bati nele aqui, ele fez, opa, mesmo, diga aí. Cidadão, eu quero saber quanto eu te devo. Ele disse, como assim? O Senhor está dizendo que todo crente me deve. Eu sou crente e eu quero te... Não, você não me deve não. Então diga o nome da pessoa que lhe deve. Porque o meu evangelho, eu sou crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Ainda disse assim, lave a boca para falar dos crentes. Porque eu, Joseone, fui posto para defender o evangelho. Seja aqui como lá fora, eu vou defender o evangelho que eu carrego as marcas da cruz de Cristo. Amém? Então está aqui, qual a finalidade da paz? Terminamos. A teologia não existe apenas para, mas para... Quanto a teologia serve a... Ela o quê? Ela responde os desafios o quê? Filosóficos, ideológicos, de quê? Fortalece a fé de quem? Mais o quê? Combate heresias e falsos. Testemunha ao mundo o quê? A coerência e a verdade de quê? Uma citação, Zacarias, olha só. A apologética deve ser feita o quê? E com... Pois não se trata de quê? Mas de ganhar uma alma. Amém? Pastor Marcelo terminando, viu? Conclusão. Portanto, uma teologia viva é uma teologia o quê? Que defende e o quê? Glorifica o evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para encerrar com um texto maravilhoso. Colossenses capítulo 4, verso 6. Todo mundo diz o que é o texto? Amém? Irmãos, muito obrigado. Então, esse foi o texto que eu trouxe para vocês, que Deus colocou em meu coração. E aqui tem um presente para vocês. QR Code. Amém? Pastor Márcio, em cima da hora. Hein? É para fazer para mim. Amém, meus irmãos. Foi bênção ou não foi? Eu acho que é um boleto, né? Eu gostei da ideia, viu, Josiana? Próxima palestra também eu vou botar um QR Code. Irmão, olha, quem acessar primeiro vai ganhar. Já associado ao agendamento de um Pix. Meus irmãos, nossa gratidão a Deus por estarmos aqui. Meus irmãos, convidamos todos a ficarmos em pé. Agradecemos ao pastor Moisés e a toda a sua equipe por nos receber. Atenção, irmãos. Amém? Amanhã será a conclusão do trabalho lá no templo sede. Todos nós, todos os alunos, professores, colaboradores, estaremos ali para louvar o Senhor e aprender sobre teologia a serviço do preparo da liderança da igreja. Amém? Nossa gratidão. Convido o pastor Moisés para dar prosseguimento à programação, assim como o Senhor lhe direcionar. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso presbítero Charles Ellison, ele está ali na congregação do Getsemane, promovendo lá um trabalho para ser colocado a cobertura da igreja, certo? E ele está com os docinhos lá fora para pronta entrega, né? Um potinho de doce você compra, adquire para ajudar os nossos queridos irmãos na cobertura
do templo. Amém? Queremos agradecer a todos os alunos do Setadem, a turma, parabenizá-los, agradecer a toda a equipe do Setadem, na pessoa do pastor Márcio, pastor Jorge, pastor Fábio, demais irmãos, professores que fazem parte do Setadem, aqueles que trabalham também lá. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma maravilhosa. Amém? Vamos encerrar agradecendo a todos por este evento maravilhoso. Amanhã tem mais, continua. O encerramento é amanhã lá no Templo Sede. E convidamos toda a igreja, todos os irmãos, para estarmos ali no encerramento da nossa 5ª edição da Semana Teológica. Que Deus continue abençoando os nossos amados irmãos de uma forma maravilhosa. Vamos encerrar o culto. Quero convidar o pastor Jailson, lá da congregação do Promorá, para ele fazer a oração de encerramento. E logo após esta oração, nosso amado pastor Fábio, ele estará impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. Pode ser, meu pastor. Amém, igreja? Maravilha, né? Tenho certeza que quando terminar esse seminário, a igreja vai estar de vento em polpa. Aleluia. E o Setadem está aí exatamente para aperfeiçoar cada vez mais a nossa vida com Cristo. Vamos orar? Pai Santo e Eterno, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um dos que aqui chegaram, para aprender, Senhor, cada vez mais a Tua palavra e como, Senhor, defender a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos Te agradecer por tudo. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Paz do Senhor a todos.